Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 23, Salmo de Davi. Chamo sua atenção para este salmo para pensarmos sobre o tema restauração. Restauração, Salmo 23, Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado, Tua vara e Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. Hoje eu quero pensar com vocês mais detidamente no verso de número 3, a parte A deste versículo. Ele renova minhas forças, Ele restaura as minhas forças, Ele restaura a minha alma, Ele restaura a minha vida, depende da tradução que você utiliza. Restauração é uma palavra do momento, é uma daquelas palavras da moda. Fala-se de restauração de imóveis, restauração de carros, restauração de motos, bicicletas, fotos, roupas, restauração de utensílios domésticos, enfim, hoje em dia, ter alguma coisa antiga que foi restaurada é chique. Afinal, estão na última moda o vintage e o retrô. Já ouviu falar disso? O que é o vintage? O vintage é aquilo que é antigo, mas que pode ainda ser usado depois de uma restauraçãozinha. Isso é o vintage. O retrô é aquilo que é novo, mas que foi feito, inspirado em algo antigo. Pois bem, restauração, segundo nos diz o dicionário Aurélio, é o efeito de restaurar, de obter de novo. Restauração é recuperação, é pôr em bom estado, é devolver ao estado ou condição anterior, é trazer ao estado original. Isso é restauração. Por exemplo, quem de nós nunca fez uma restauração de dente, por exemplo? O que é uma restauração de dente? Eu fui no site da Colgate e aprendi o seguinte: a restauração dental é uma forma de fazer com que o dente afetado pela cárie volte à sua forma e sua função normal. Quando o dentista faz uma restauração, primeiro ele remove a parte do dente que está deteriorada, limpa a área atingida, e aí ele preenche a cavidade que foi limpa com um material de restauração. E quando ele fecha os espaços onde as bactérias podem se infiltrar, a restauração também ajuda a prevenir uma deterioração posterior. Então isso é a restauração de um dente. Por que eu digo isso? De tempos em tempos, a vida da gente precisa de restauração. Todos nós fomos afetados pelo pecado que, conforme diz Paulo, há momentos quando, mesmo querendo fazer o que é certo, a gente não consegue fazer. A gente age de forma errada. A gente acaba fazendo o que a gente odeia. Paulo disse isso em Romanos 7, versículo 15. No caso de Paulo, por exemplo, parece que o que sempre o inclinava a pecar era a cobiça do coração. Se você ler Romanos 7, versos 7 e 8, você verifica isso. Então assim age o pecado dentro de nós. O pecado nos tenta a dizer alguma coisa, a fazer determinadas coisas, que no final das contas nos arrebentam e nos deixam literalmente quebrados. O pecado nos inclina a dizer
ou a fazer coisas que no final nos arrebentam ou nos deixam literalmente quebrados. Pois bem, é quando nós estamos só o caco, ou só os cacos, quando o corpo e a alma sentem que estão quebrados, é nesse momento que a gente precisa de restauração, que a gente precisa do bom pastor. E o que o bom pastor faz? Assim como o dentista que recupera ou restaura o dente cariado, a ação graciosa de Deus remove a nossa culpa mediante a nossa confissão de pecado. A ação graciosa de Deus limpa os nossos corações. A ação graciosa de Deus preenche os nossos vazios. Restitui a nossa dignidade, fortalece-nos de tal forma que quando as investidas do pecado se repetirem, nós nos sentiremos mais fortes, de uma forma que as tentações do pecado não terão mais tanta força para nos destruir como talvez já tenha o feito. Então, o Salmo 23, ele é uma obra de arte. E o versículo que nós lemos, o verso 3, que a gente destacou, é o verso que para nós hoje serve como um bálsamo divino. Um bálsamo para aquelas vidas que foram quebradas pelo pecado e que precisam de restauração. Agora eu quero que você observe o seguinte: apesar de todo o cuidado do bom pastor, a ovelha, ela se desembesta e se arrebenta. É isso que está dito no Salmo. E o pastor é tão bom que ele sempre age para socorrer e restaurar aquele pobre bichinho resgatado que se arrebentou. Olha o verso 1 do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí no verso 3 a gente lê: Ele renova as minhas forças, Ele restaura a minha vida, Ele restaura a minha alma. Espera aí, se eu tenho tudo, se eu tenho o pastor comigo, se eu tenho a barriga cheia de tanto sustento, se eu tenho pastos verdes, se eu tenho águas tranquilas, por que que mesmo assim eu ouso a me extraviar ou sair do caminho? Por que que ainda assim eu me arrebento precisando que o pastor venha ao meu socorro e restaure ou renove as minhas forças? Gente, sabe o que esse salmo nos ensina de uma forma bem indireta e infelizmente tantas vezes na correria da leitura a gente não percebe? O Salmo de Davi nos ensina que, contrário do que muita gente pensa, nós pecamos, nós fazemos besteiras na vida. Não é porque nos falte chances, não é porque nos falte melhores oportunidades, não é porque nos falte necessariamente o amor ou o cuidado de alguém. Veja que essa ovelha tinha tudo isso. Tinha o pastor, tinha o pasto, tinha as águas, e mesmo assim precisou de renovação. Essas, entre aspas, carências, quando muito, elas nos tentam a pecar, mas elas jamais conseguiriam nos destruir se nós não cedêssemos aos seus apelos. Então não deixe a sociologia, a psicologia contemporâneas, a cultura popular te dizer que você comete determinados pecados, diz determinadas coisas repetidamente, comete determinados erros um atrás do outro, a mesma coisa. Não é porque você não teve a melhor chance, não teve a melhor oportunidade, não teve pai, não teve mãe, não teve amor. Quando muito, todas essas faltas, ausências ou carências são tentações, para as quais você tem todo o poder e capacidade de dizer não. Não. A ovelha do Salmo é uma ovelha que tinha tudo, e ainda assim se extraviou e se arrebentou. Gente, a bem da verdade, o pecado que habita em nós nos tornou irremediavelmente insatisfeitos com Deus e com a vida.
irremediavelmente insatisfeitos com Deus e com a vida. A pessoa pode ter tudo na vida, mas sempre vai querer muito mais. Vai querer outro gole, outro trago, outra coisa, outra experiência. Mais e mais, até se arrebentar por completo. Então, gente, o problema não está em Deus. O problema não está no lugar ou nas circunstâncias. O problema não está nas outras pessoas. O problema está em nós, no nosso coração. Paulo disse isso, Romanos 7:17. É a inclinação do coração da gente. Olha o que Jesus disse. Se você acredita nas palavras de Jesus, abra em Marcos 7, a partir do verso 20, e veja comigo. Aquilo que vem de dentro do homem é que os contamina. Pois de dentro do coração da pessoa vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que contaminam os homens, os indivíduos, os seres humanos. Tiago foi ainda, o Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a carta, ele foi seguindo o raciocínio do seu irmão mais velho. Tiago ainda foi contundente. Olha o que ele diz no capítulo 4 da carta dele sobre o problema do nosso coração. De onde vêm as discussões e as brigas no meio dessa igreja? Lembra que ele está escrevendo para crentes que congregavam numa determinada igreja. E aí Tiago vira para a igreja e diz assim: de onde vêm essas discussões e essas brigas no meio de vocês, igreja? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm, e até matam para conseguir o que não têm. Invejam o que os outros possuem. E aí vocês lutam, fazem guerra para tomar deles, e no entanto, não têm o que desejam porque não sabem orar. Porque quando vocês oram, vocês não recebem, porque os motivos são errados. Vocês pedem apenas para gastar nos seus próprios prazeres. Percebeu? Essa obstinação do pecado no coração das pessoas é o que leva as pessoas a fazer escolhas erradas na vida. Não se esqueça disso. Quando muito, eu vou repetir, circunstâncias ou carências, quando muito, elas são um pouco mais tentadoras, mas tão somente isso, tentações. Porque o que faz o ser humano fazer escolhas erradas na vida, seguir por caminhos tortos, é essa obstinação do pecado no coração, são esses desejos malignos, carnais, que guerreiam dentro da gente. A tal ponto, gente, a tal ponto que quando a gente abre os olhos, a gente já está com a vida totalmente arrebentada, carecendo da restauração do bom pastor. Quando a Bíblia diz no Salmo 23, verso 3, que o Senhor restaura as nossas forças, Ele está falando de alguém que já foi longe demais na vida, desviando-se de Deus, e que, portanto, caiu e se arrebentou. Tendo tudo, escolheu o caminho errado. Então essa palavra é tão boa às vezes para os pais, porque os pais geralmente se culpam tanto pelos desvios de seus filhos. Gente, olhe para o Salmo 23, o próprio pastor que fez tudo do melhor jeito, viu sua ovelha extraviar-se e arrebentar-se, porque no final das contas, mesmo com os nossos erros, as escolhas finais são dos nossos filhos. Cabe a nós, obviamente, buscar coerência, piedade no viver. Óbvio. Mas se mesmo assim, para nossa tristeza, que Deus nos livre todos disso, se mesmo assim nós virmos filhos, pessoas que amamos, amigos, se desviando e seguindo seus próprios caminhos de destruição,
É escolha deles. E aí, essa obstinação do pecado no coração que leva as pessoas a fazer escolhas erradas, e elas vão tão longe na vida, quando elas abrem os olhos, elas já se veem destruídas. Olha o que Tiago diz no capítulo 1 da carta dele. Tiago 1, verso 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. Feliz é aquele que suporta as pressões, as opressões, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então veja que Tiago está dizendo que é plenamente possível viver num ambiente de provação, de tentação, de opressão. É plenamente possível viver num ambiente assim e suportar com paciência e não se sucumbir. É possível. E aí ele diz no verso 13: e quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo nunca tenta alguém. Então de onde vem o problema? Não vem de Deus, sobra duas opções: eu ou o diabo. E Tiago, com a sabedoria e o discernimento do Espírito, diz: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. E esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, quando a gente peca, fala o que não devia dizer, faz o que não devia fazer, quando a gente dá à luz o pecado, a gente produz morte. A obstinação da ovelha que foi picada pelo pecado conduz a ovelha para o caminho da morte, se ela não se atentar. A obstinação da ovelha, gente, pode literalmente virar a ovelha de pernas para o ar. É disso que o Salmo está dizendo, o Salmo 23, 3. Philip Keller, que eu tenho citado bastante nesses estudos no Salmo 23, com sua experiência como pastor de ovelhas, ele diz assim: uma ovelha virada é uma cena triste. Virada, ele diz assim, com as costas no chão e as perninhas para cima. Deitada de costas, as patas para o alto, a ovelha se debate freneticamente, lutando para pôr-se de pé, mas sem sucesso. Às vezes ela bale um pouco, como que pedindo socorro naturalmente, mas em geral ela fica ali deitada, batendo as pernas, frustrada e assustada. Se o pastor não aparece no local dentro de certo período de tempo, a ovelha fatalmente morre. Esta é outra das razões por que o ovelheiro diligentemente deve examinar o rebanho diariamente e contar os animais para ver se todas se acham em condições de se porem de pé. Se faltar uma ou duas delas, muitas vezes o primeiro pensamento do pastor é o seguinte: uma de minhas ovelhas deve estar tombada, virada em algum lugar no meio do pasto. Tenho que ir atrás dela, tenho que procurá-la. E Davi sabia, meus irmãos, que nessas horas, só o pastor é capaz de desvirar a ovelha. Por isso que Davi, ele age reorientando a sua alma, o seu pensamento, colocando o pensamento dele na forma correta. Olha que interessante, Salmo 42, 11. Quando Davi diz assim: por que você está tão abatida, ó minha alma? Sabia que esse verbo abater também pode ser traduzido como virar? Por que você está tão virada, ó minha alma? Por que você está com as pernas para o alto, como a ovelha que se tomba no meio do pasto? Por que você está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Então a ovelha se extravia, ela se tomba, ela vira as pernas para cima e ela não consegue se desvirar sozinha. Ou o pastor vai ao encontro e a socorre, ou lá ela fica até morrer. E aí Philip Keller é mais uma vez bastante elucidativo
com relação a essa realidade. Como é que a ovelha se vira? Como é que ela se abate? Como é que ela fica ali de costas para o chão e pernas para cima? Olha que interessante. Ele diz assim, acontece do seguinte modo. Uma ovelha gorda, pesada ou de pelo grande, deita-se confortavelmente em uma pequena depressão do terreno. Aí ela rola ligeiramente de lado, ou estende-se para descansar. De repente, o centro da gravidade do corpo da ovelha desloca-se e ela se vê de costas, de modo que as patas não tocam mais o chão. Talvez entre em pânico e passe a debater-se freneticamente. Muitas vezes isto piora a situação, porque ela rola mais e mais. Então torna-se impossível recuperar a posição inicial. E agora ouça. Enquanto ela está ali deitada, lutando, com as pernas para cima, começam a formar-se na bolsa ruminante gases, que se expandem e tendem a retardar a circulação do sangue nas extremidades do corpo, principalmente das patas. Se estiver fazendo calor e o sol estiver quente, a ovelha nesta posição pode morrer em poucas horas. Se estiver fazendo frio ou chovendo, é possível que sobreviva por alguns dias. Que situação triste. Gente, quando o pecado nos vira de pernas para o ar, como tantas vezes ele faz, quando o pecado nos coloca de costas no chão, e nós nos vemos com as pernas para cima, nos debatendo, e quanto mais nos mexemos e nos reviramos, mais sentimos o peso do pecado nos matando, a gente fica com o corpo e com a alma literalmente detonados. E a ovelha sabe que só o pastor poderá restaurá-la ou desvirá-la. Olha o que Davi diz no Salmo 56, 13. Pois me livraste da morte, me desvirou. Não deixaste que meus pés tropeçassem. Agora posso andar em tua presença, ó Deus, em tua luz que dá vida. Gente, olha como esse texto, olha como o Salmo 56, 13 se encaixa perfeitamente com o Salmo 23, verso 3. Olha que interessante. 23, 3 diz assim, renova minhas forças. 56, 13 diz, pois me livraste da morte. O 23, 3 diz, me guia pelos caminhos da justiça. O 56, 13 diz, não deixaste que meus pés tropeçassem. O 23, 3 diz, assim ele honra o seu nome. O 56, 13 diz, agora posso andar em tua presença, ó Deus, em tua luz que dá vida. Irmãos, se é o Senhor que renova, se é o Senhor quem restaura as nossas forças, ou as nossas almas, como diz o texto bíblico, a pergunta é, de que forma Ele assim o faz? Como que Deus nos restaura? Como que Deus nos desvira quando nós nos desviamos, quando nós nos deitamos com costas no chão e pernas para cima, e ali debatemos até a morte, se Ele não vier em socorro? A primeira coisa que a gente aprende olhando para a vida do pastor com a ovelha, o principal motivo que faz uma ovelha se virar de pernas para cima é a comodidade. É a busca pela comodidade. Philip Keller diz que a ovelha procura o lugar mais confortável para se deitar. E a ovelha sempre procura esse recanto cômodo, macio, aquela depressãozinha no solo redonda para repousar, e frequentemente fica virada numa posição dessas, é muito fácil virar de costas e não voltar mais. E aí eu fiquei pensando, a comodidade na vida de um crente, dentre outras coisas, é fruto da autoconfiança dele. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 12. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. A autoconfiança nos torna
acomodados. A gente acha que está tudo sob controle, que a gente consegue parar quando quiser. Não, só mais um gole e quando eu quiser parar eu paro. Só mais uma atitude e quando eu quiser parar eu consigo. Quem pensa estar em pé, cuidado para que não caia. A ovelha acha que está tudo sob controle, é só um cantinho confortável onde ela vai deitar um pouquinho e repousar. E quando se dá conta, suas pernas estão para cima e ela não consegue se desvirar. Outra coisa, a comodidade também é fruto de autopiedade. A comodidade é fruto da vida que julga que, por muito merecer, por grande coisa eu ser, eu não vou sacrificar o meu sossego, o caminho mais fácil, para ter que amar a Deus acima de tudo e ao próximo como eu amo a mim mesmo. Então essa autopiedade eu mereço. Essa autopiedade, eu sou quem eu sou, então eu não posso deixar de desfrutar desse sossego, ou desse caminho mais fácil, ou dessa vida que eu escolhi levar. E hoje em dia, sabe onde a gente mais observa pessoas carregadas de autopiedade? Nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. As pessoas fazem questão de declarar que elas merecem muito tudo aquilo. Que elas são o que são e, portanto, elas não podem deixar de desfrutar aquele caminho fácil, aquela estrada larga. E aí vem Paulo e diz em Romanos 12, verso 3, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que vocês realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Sabe como é que o pastor cura a ovelha cômoda? A ovelha que por autoconfiança, por autopiedade, a ovelha que por comodidade tombou e virou as pernas para o ar, ou a ovelha que está vivendo na zona de perigo a ponto de tombar. Como é que o pastor faz? O pastor geralmente transfere ela para uma pastagem onde a situação não é tão confortável. É interessante isso na tática dos bons pastores de ovelhas. É isso mesmo, a ovelha muito folgadona, para ela não se matar, o pastor a retira e a leva para pastos não tão confortáveis. Ou para lugares não tão confortáveis. E aí eu fiquei pensando, na vida cristã a comodidade se rompe com disciplinas espirituais. 1 Timóteo 4, verso 7, Paulo diz que a gente tem que se exercitar na devoção, na piedade. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção ou exercitar-se na piedade é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Gente, para o cristão não se acomodar, para o cristão não se abater com as pernas para o ar, o cristão não pode abandonar a prática dos exercícios espirituais. Dallas Willard, no livro dele, A Grande Omissão, ele tem um capítulo 13. Esse livro é maravilhoso. Infelizmente, a Mundo Cristão não o publica mais no Brasil e raramente você encontra esse livro. O capítulo 13 dele, falando sobre a piedade cristocêntrica, o coração do Evangelho, ele diz assim: a piedade refere-se aos estados e atos internos e externos que constituem a vida de devoção. É o que fazemos com a nossa vida diante de Deus. Em termos externos, a piedade são atividades rotineiras de um relacionamento que honra aquele que nos dá vida e bem-estar, isto é, Deus. Dallas Willard diz que a piedade pode nos estabilizar. A piedade dá substância à nossa vida, nos encaminha nos ideais de Deus. Quais são essas atividades rotineiras da piedade?
são as disciplinas espirituais. Donald Whitney, que é pastor e professor de formação espiritual no Seminário Batista do Meio Oeste Americano, ele escreveu um livro que está publicado no Brasil pela editora Batista Regular, e ele diz assim: as disciplinas espirituais são aquelas disciplinas pessoais e comunitárias que promovem o nosso crescimento cristão. São os hábitos devocionais, as práticas cristãs que o povo de Deus tem exercitado desde os tempos bíblicos. Por exemplo, manejo bíblico. O que é o manejo bíblico? A leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, a memorização de textos bíblicos, a meditação nos textos bíblicos memorizados. Seja honesto, qual foi a última vez que você gastou tempo memorizando um versículo? Só quando era criança, é provável, na escola bíblica, embaixadores ou mensageiros do rei, se você lá frequentou. A maioria dos adultos hoje, crentes, não gastam tempo memorizando textos bíblicos para poder passar o dia meditando neles. Isso é disciplina espiritual. Além da memorização, da meditação, do estudo, da leitura bíblica, vem a oração, vem o jejum, vem a adoração, vem o evangelismo, vem a mordomia, o hábito de escrever um diário e assim por diante. Na história da igreja, gente, o povo de Deus sempre praticou disciplinas espirituais. Recentemente, a comodidade do nosso cristianismo nos impede, nos rouba disso. E é por isso que nós temos tantas ovelhas tombadas, com as pernas para cima, perdendo o fôlego, morrendo de asfixia espiritual. O Spurgeon, que praticava disciplinas espirituais, ele diz assim: eu preciso me cuidar para que acima de todas as coisas eu cultive comunhão com Deus. Spurgeon dizendo, eu preciso me cuidar para que acima de todas as coisas eu cultive comunhão com Deus, pois apesar de que esse meu esforço jamais poderá ser a base da minha paz com Deus, tome nota do seguinte: esse meu esforço será sempre o canal para que eu possa receber da graça de Deus. Entendeu o que ele diz? Nossas disciplinas espirituais, nossos exercícios espirituais, nossas práticas devocionais não garantem a nossa paz com Deus. Só Cristo garante a nossa paz com Deus. Entretanto, nossas disciplinas, nossas práticas devocionais são sempre o canal através do qual Deus derrama graça sobre nós. Sabe por que tem tanta ovelha tombada? Porque não pratica os exercícios espirituais. A nossa comodidade, gente, ela é vencida pelas práticas dessas disciplinas. Porque é através das disciplinas espirituais que o Senhor vem como bom pastor e restaura a nossa alma e restaura a nossa vida. Olha o que Donald Whitney disse: aprendemos com exemplos bíblicos e históricos que as disciplinas espirituais são como canais da graça transformadora de Deus. Ao nos posicionarmos na direção de Deus, buscando comunhão com o Senhor, a graça dele flui em nossa direção e somos, por ela, pela graça, transformados. É por isso que as disciplinas espirituais precisam tornar-se uma prioridade em nossas vidas. Fecha aspas. Você quer restaurar a sua alma? Você quer restaurar o seu vigor? Vença a comodidade. Abomine a autopiedade da sua vida. Abomine a autossuficiência do seu coração. Dedique-se a Deus em oração, em leitura, em meditação, em memorização, em jejum, em silêncio na presença de Deus, em composição de diários espirituais, mas haja até você ver Cristo sendo formado em você, conforme diz Gálatas 4,19. A maioria dos crentes pensa que graça é o oposto de esforço. Não é. Graça é o oposto de mérito.
Mas a graça de Deus que coloca em nós fé, nos faz exercitar a nossa salvação com temor e tremor. Oh, meu povo, fuja dessa comodidade, praticando disciplinas espirituais. Mas em segundo lugar, o que faz uma ovelha tombar de perna para cima? Uma igreja também. Além da comodidade, tem a carnalidade. Philip Keller diz que sempre que ele descobre uma ovelha virada, porque a lã está muito cheia, muito pesada. Então, além dela deitar do jeito errado e aí ela virar, existe a lã vai crescendo tanto que vai pesando até que ela cai e vira. Aí o que ele faz? Ele corre e vai tosquiar totalmente aquela lã. E ele diz que esse processo de tosquiar não é um processo agradável, a ovelha detesta ser tosquiada, e também o pastor detesta esse serviço, porque é muito esforço. Mas ele narra que muitas vezes o pelo fica todo cheio de lama, de esterco, de carrapicho, de carrapato. E o único alívio vem através da tosquia. Aí eu fiquei pensando, como o Senhor Jesus gosta do método da tosquia na vida dos crentes. Como Ele gosta do método da poda na vida dos crentes. João capítulo 15, versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Esses são aqueles que se grudam na igreja, mas não são salvos. Agora, todo ramo que dá fruto, Ele poda. Ele poda para que possa produzir mais fruto ainda. E de que forma Ele poda? Ele poda usando a palavra. Quem permanece em mim e eu permaneço nele, a poda é para arrancar todo galho desnecessário que porventura esteja drenando nossas forças, impedindo a nossa frutificação. A poda ou a tosquia também arranca de nós todo esse peso que nos torna vagarosos, todo esse pecado que nos atrapalha a correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Gente, a carnalidade nos afasta da presença de Deus. Você sabia que no Antigo Testamento, a lã representa a velha vida, a vida egoísta? Trata-se de expressão, diz assim o Philip Keller, trata-se da expressão, a lã, a expressão exterior de uma atitude interior. É a afirmação do meu próprio anseio, esperança e aspiração, é o aspecto da minha vida ou da minha personalidade através daquilo que eu visto. Então, o sacerdote era impedido de entrar no Santo dos Santos vestidos de lã. Porque a lã é uma figura do ego, do orgulho, da autoindulgência, coisa que Deus não tolera. Então, se a gente quer andar com Deus, se a gente pretende ser sadio, em vez de ficar sempre abatido, o Senhor precisa constantemente nos tosquiar, nos podar pela palavra, arrancando de nós toda essa lã cheia de lama, esterco, carrapicho, carrapato e pecados que nos fazem tombar. A gente falou da comodidade, a gente falou da carnalidade, e por último existe a cobiça. A cobiça também tomba a ovelha. Philip Keller diz que uma das causas pelas quais algumas ovelhas ficam viradas é simplesmente porque elas são gordas demais. Os animais com excesso de peso não são nem os mais saudáveis, nem os mais produtivos. E as ovelhas mais gordas são as que mais se viram, se tombam. E aí o que ele faz? O pastor vem e entra com a dieta. Reduz o capim, reduz a comida, porque gorda ela tomba. E aí eu me lembrei de Deuteronômio 8, como Deus tratou Israel,
como Deus guiou Israel pelo deserto 40 anos, humilhando aquele povo, pondo o caráter do povo à prova, deixando o povo inclusive passar fome em alguns momentos, para provar o que estava no coração. Então Deus nos restaura a alma, irmãos, fazendo-nos passar por um regime de sofrimento. Tantas vezes é difícil entender isso, principalmente se a gente está no olho do furacão. Mas o regime de sofrimento é essencial para a ovelha readquirir o peso ideal e não tombar. Todos nós, de um jeito ou de outro, mesmo nós que temos tudo de bom e do melhor que Deus nos dá. Temos o bom pastor, temos pastos verdes, temos águas tranquilas, mas todos nós, volta e outra, a gente se vê com pernas para o ar, precisando de restauração, precisando que Deus venha ao nosso encontro e nos coloque de novo em pé. Lembre-se, o que mais tomba uma ovelha de Cristo é a comodidade, é a carnalidade, é a cobiça. São as principais causas dos desvios seguidos dos tombos. E lá no chão a gente fica abatido, no corpo e na alma. E vamos ser francos, quanta gente doente assim entre nós. E como é que Deus pode nos restaurar? Disciplinas espirituais, exercite-se na piedade. Tosqueando-nos, podando-nos com a palavra, coloque-se debaixo do ensino da palavra. E provando-nos com dieta de sofrimento. Dizendo assim, no meio do sofrimento, sabe o que você tem que fazer? Aquietar-se e saber que eu sou Deus. Como é difícil se aquietar. Como é difícil. Há casos em que Deus literalmente precisa moer os ossos de alguém para fazer alguém parar e entender que Ele é Deus. E sendo assim, ela tem que parar um pouco. Em alguns casos, Deus literalmente esmaga ossos, cria feridas, coloca doenças, para nos fazer parar e aprender que Deus é Deus. Gente, lembra de Hebreus 5:8? Que diz que embora Jesus fosse o Filho de Deus, Ele aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. O sofrimento ensina. O sofrimento ensina. Então, ovelhas tombadas, ou são ovelhas que andaram muito tempo na comodidade, desfrutaram muito tempo da carnalidade e alimentaram por bastante tempo a cobiça. Essas ovelhas mais cedo ou mais tarde tombam. E se o pastor não vem e não as restaura, lá elas ficam, lá elas morrem. E quanto mais elas tentam por si só se levantarem, pior elas vão se sentindo. O que a gente precisa é do Deus gracioso que vem e nos pega, nos põe em pé de novo. E diz assim, meu filho, exercite-se agora na piedade. Meu filho, deixa eu tosquiar sua vida pela palavra. Meu filho, aquiete-se, saiba que eu sou Deus. Se o Senhor Jesus for o seu pastor, Ele vai restaurar suas forças. Creia nisso. Feche seus olhos e ore comigo. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender isso. Livra-nos da comodidade. Arranque de nós a carnalidade. Ó Deus, elimine de nós a cobiça. Ajuda-nos a ser homens e mulheres que se exercitam na piedade. Homens e mulheres que se submetem à tosquia da Tua palavra, à poda da Tua palavra, que recebem a Tua palavra e permitem que ela penetre e transforme.
Ó Deus, faça-nos ser uma igreja assim, pronta para ouvir, tardia para falar e ágil no Senhor. Ó Deus, faça de nós homens e mulheres que se aquietam, sabendo que o Senhor é Deus, entendendo que mesmo Jesus aprendeu a obediência por meio de tudo que sofreu. Ajuda-nos nisso. Restaura nossa alma. Em nome de Jesus.